gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre a minha leitura de Olá, Adeus e tudo mais. Desde quando saiu a adaptação na Netflix, que eu já fiquei com muita vontade de ler esse livro. E como eu vi que ele era bem curtinho, resolvi fazer essa leitura antes de assistir o filme. E hoje eu vim comentar aqui tudo com vocês sobre essa leitura. Mas antes, você que não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, tá bom? Voltei de vez pro YouTube, toda segunda e quinta tem vídeos novos aqui no canal. Deixa seu joinha aqui pra mim também, isso super ajuda o meu trabalho aqui no YouTube, os conteúdos que eu trago aqui. E compartilha também com um amigo, tá bom? Pra que ele possa conhecer o canal. Não deixa de me seguir também nas redes sociais, que estou lá pelo Insta, na rede vizinha também, compartilhando bastante conteúdo legal com vocês. Então, gente, em Olá, Adeus e tudo mais, a gente conhece a Claire e o Aidan. Eles são os personagens principais dessa história. Esse livro se passa no último dia deles em casa, na cidade deles, porque eles estão indo pra faculdade. Então é mais ou menos as últimas 12 horas, 24 horas, se eu não me engano. A Claire e o Aidan, eles são namorados, eles já namoram há 2 anos. Só que o grande X da questão, da história, que é o que a gente acompanha nesse livro, é que eles passaram para universidades diferentes. Então eles não sabem o que eles fazem. Se eles continuam com o relacionamento deles. E aqui no livro a gente acompanha as últimas horas deles juntos, né, na cidade deles, e tentando resolver essa questão ali entre os dois. Então, nesse último dia deles, ali na cidade, a Claire resolve fazer uma listinha com todos os lugares que foram importantes para eles, né? Com lugares onde eles viveram momentos importantes, e durante essas últimas horas eles vão passar por todos esses marcos, todos esses lugares que marcaram o relacionamento deles, para durante esse processo, né? Não no final. Para que durante essas horas eles possam tomar uma decisão sobre o que eles vão fazer. Então, os títulos dos capítulos, eles são descritos como parada, né? Então tem a parada 1, a parada 2, que são os lugares onde eles vão passando. E o mais legal que eu achei nesses capítulos é que a cada parada, a cada lugar, novos personagens vão entrando na história e a gente vai conhecendo mais do universo da Claire e do Aidan e também da família deles, dos amigos, da escola onde eles estudavam, da cidade onde eles viviam. Outros 2 personagens que aparecem bastante na história é a Stella e o Scott, que são os melhores amigos ali do casal e são 2 personagens que eu gostei bastante. Gostei de acompanhar a história deles. Eu acho que esse livro, eu acho que ele não tem um desenvolvimento tão profundo assim na vida dos personagens, mas com o que a autora apresenta pra gente, a gente consegue entender mais da vida de cada um deles. Assim como a Claire e o Aidan, eles também estão vivendo esse momento da faculdade, né? A Stella conseguiu também passar por uma faculdade que fica fora da cidade, mas o Scott, ele não consegue, ele vai estudar na cidade, então a gente também vê como ele lida com essa parte. É bem legal poder acompanhar essas últimas horas de cada um deles na cidade e quais expectativas que eles têm para esse novo momento que tá chegando. Durante a história a gente vê que a Claire, ela tem um apoio maior da família dela em relação às decisões que ela tem tomado para o futuro dela, a decisão de morar numa cidade, né, num estado diferente. A gente vê que a família dela é muito mais aberta para esse momento que ela tá vivendo. E já o Aidan não, a gente vê que ainda mais por parte do pai dele, ele não tem esse apoio, né, porque ele quer estudar numa faculdade, o pai dele quer que ele estude em outra faculdade, que a gente sabe que isso é algo que acontece bastante. Então acaba que no final tem um desenrolar nessa parte, mas a gente vê como que isso é algo que faz mal pra ele, porque ele também queria receber esse apoio da família dele, e é um apoio que em grande parte assim da história ele não teve. Uma parte que me fez refletir, até lembrar dos meus tempos de colégio, de quando eu tava no meu último ano do ensino médio, é quando a Claire tá numa festa e uma colega dela chega e pergunta se ela já tinha decidido o curso que ela ia fazer. Ela fala que não, porque pelo que eu entendi, esse primeiro período dela na faculdade, ela já não entraria direto no curso. E ali a colega dela fala que como assim, né? Ela já tava com o pé dentro da faculdade, como assim ela não tinha escolhido o curso? E a Claire pensa que não, ela ainda não tinha escolhido e tava tudo bem. E tá tudo bem a gente chegar no último ano do colégio e talvez ainda não saber em qual área, em qual curso a gente quer entrar. Porque é uma decisão muito importante. E como eu falei, isso é algo que me leva aos meus tempos de colégio, porque isso me fez pensar em como a gente acaba sofrendo um pouquinho dessa pressão de você já estar no último ano do colégio, você já está se formando, você já precisa saber o que você quer fazer da sua vida, sendo que isso é algo que impacta não só nesse momento ali
quando a gente tá formando, mas a nossa vida inteira. Hoje eu vejo que tudo bem se eu tivesse saído do colégio e não tivesse entrado direto na faculdade, se eu decidisse fazer a minha faculdade 2, 5 anos depois, está tudo bem. Claro que a gente tem que pensar no nosso futuro, porque é a nossa vida, então são decisões importantes que a gente toma, mas também está tudo bem a gente terminar o colégio e não conseguir entrar direto. Então hoje isso é algo que eu até falo bastante, o quanto a gente sofre essa pressão quando a gente tá no ensino médio, de que a gente já tem que sair dali com o nosso futuro todo traçado. E não é assim. Depois que a gente sai e que a gente começa a viver essa nova fase, a gente vê que não é assim. A gente tem tempo para poder tomar essas decisões. Tudo bem se você termina e decide já no próximo ano entrar na faculdade, fazer o curso dos seus sonhos, porque tem gente que já tem isso decidido desde sempre, né? Já sabe o que quer cursar, qual curso quer fazer, mas tudo bem também se você sai e você ainda não tem isso decidido. Essa é uma visão que hoje, assim, é totalmente diferente pra mim. No final foi algo que me surpreendeu, porque na verdade eu não tava esperando que fosse acontecer o que aconteceu. Um dos pontos negativos, assim, que eu achei na história foi a repetição, assim, que pra mim foi ao extremo, tanto da Claire quanto do Aidan, mas ainda mais da Claire, sobre o término deles. Praticamente em todos os capítulos falam sobre isso. Então, ao mesmo tempo em que eles querem ficar juntos, eles acham que aquilo não vai dar certo. Isso acaba deixando os personagens um pouco chatos, e pelo menos pra mim foi assim. Se isso tivesse sido apresentado no início do livro e fosse sendo contado, sim, de uma forma não tão repetida, conforme a história vai se passando, e no final a gente tem, né, a conclusão, a decisão deles sobre o que eles iam fazer, em relação ao namoro deles, eu acho que teria ficado algo não tão maçante. Mas, no geral, o livro ele é bem levinho, com uma história bem levinha, a escrita da autora é muito fluida, então você lê muito rápido, ele é super rapidinho de ler. Eu gosto muito de histórias que se passam, sabe, nessa fase de faculdade, de escola, de último ano, mas eu vou mentir que não foi um livro que eu curti muito, não é um livro que eu leria de novo. Mas me conta aqui abaixo nos comentários se você já leu, se você gostou, se você não gostou. Não deixa de se inscrever aqui no canal, tá bom? Porque vai estar saindo vídeo sobre a adaptação. Deixar o seu joinha aqui pra mim e de me seguir pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.